Ainda bem que foram nos buscar na rodoviária. Não seria mais capaz de encontrar sua casa. Faz anos que não venho aqui. Não foi por falta de convite que não veio. Isso não foi. Otília sorriu, feliz por ver a prima. Era uma mulher gentil, agradável e de sorriso fácil no rosto arredondado, que esbanjava simpatia. Pouca estatura e acima do peso, tinha voz melodiosa, muito carinhosa e cativante. Sempre parecia falar rindo e com leveza. Era amável e educada por natureza. Mas, seu ponto forte era o de ser espiritualizada. O importante é estarem aqui. Não imagina como estou feliz com isso. Babette está demorando tanto no banho. Vou apressá-la. Deixa a menina, Iraci. Ela está cansada. E nada melhor do que um banho relaxante. Alguns dias de praia serão ótimos para todas vocês. Mas, como estão? Vocês estão bem? Fechou o sorriso e ficou no aguardo da resposta. Não está sendo fácil. Desde que o Dácio morreu. Parou de falar e ficou em silêncio por longos minutos. Não precisa dizer nada, se não quiser. Não veio aqui para ficar triste. Onde está o Matias e a Lana? Quis saber dos filhos de Otília. O Matias está fazendo um curso de inglês. Daqui a pouco chega. A Lana está na casa de uma amiguinha. Também não deve demorar. Eles devem estar grandes. Faz anos que não os vejo, tornou Iraci. O Matias está mais alto do que o pai, enfatizou. Também está com 16 anos e logo fará 17. A Lana, com 15, está mais alta do que eu. Quando fomos ao velório do Dárcio, eles não puderam ir por estarem em período de provas. Lembro-me de você ter comentado. Depois de suspiro profundo, Iraci considerou. Bem que vocês poderiam morar mais perto de mim ou, pelo menos, na cidade de São Paulo. Sinto tanto sua falta. Pegou suas mãos por sobre a mesa e ofereceu sorriso melancólico. Ora. Mude-se para Santos. Tenho certeza de que as meninas adorariam morar aqui, sugeriu sorrindo. Sabe, Otília, já pensei em vender tudo e morar na cidade de São Paulo, onde fui criada e conheço bem. Soltou as mãos da outra e remexeu-se na cadeira. Mas tenho receio. Não sei o que fazer para sobreviver nem por onde começar. Preciso de alguém que me ajude. Falei brincando. Mudança é uma decisão muito difícil, no seu caso, principalmente. Às vezes, sinto-me sozinha e não sei com quem me aconselhar ou trocar ideia. Não sei se estou fazendo a coisa certa. Não tenho com quem me abrir. Você me contou que o Heitor e a Leonora, seus cunhados, são ótimas pessoas. Eles não são amigáveis. Sim. São. Mas a verdade é que nunca me afinei muito bem com a vida no campo e com pessoas pacatas. Você me conhece. Nasci e fui criada em São Paulo, na agitação da capital paulista, cidade grande, com pessoas bem diferentes das quais convivo. Casei-me com o Dácio e aceitei morar em uma fazenda, mas nunca foi fácil para mim. Nunca. Entendo. Senti muito quando me mudei da cidade de São Paulo para Santos, por conta do trabalho do Cláudio e outras coisas. Mais de 100 quilômetros de distância de onde morávamos e de toda a minha família. Isso dá cerca de 1 hora e 40 minutos de viagem de carro, 2 horas e 40 minutos de ônibus. Se o trânsito estiver tranquilo, ressaltou. Porque, em feriados prolongados, férias, chuvas, acidentes, etc., o engarrafamento é imenso. Podemos ficar mais de 8 horas trancados em um carro só para descer ou subir a Serra do Mar. As 2 únicas rodovias que ligam Santos a São Paulo ficam intransitáveis. Visitar nossos parentes uma vez por semana é inviável, cansativo demais. Para você, creio que não foi nada diferente. Não foi mesmo.
Pensou um momento e disse: Aí. Lembra quando me casei e fui morar longe e nos separamos? Falou dengosa ao mesmo tempo em que se expressava como um lamento. No dia do seu casamento, choramos tanto. Otília riu alto. Igual a duas bobas. Gargalhou com gosto. Também. Acho que nunca bebemos daquele jeito. Recordaram a cena em que Iraci, ainda com vestido de noiva, agarrava-se à prima e se queixava pela separação. Eram muito amigas. Inseparáveis, desde criança. Estudaram na mesma faculdade, embora cursos diferentes. Mesmo quando Otília se casou, antes dela, a amizade continuou, pois ainda moravam na mesma cidade. Mas, com o casamento, Iraci precisou residir em outro estado, mais longe, e isso as separou. Nesse dia, no final da festa realizada na fazenda de seu sogro, elas estavam embriagadas, falavam sem pensar muito, debulharam-se em lágrimas, lamentaram a separação e juraram não ficarem muito tempo distante uma da outra. Mas a vida não obedeceu a seus desejos. Com o tempo, pouco se viam devido à distância. E tudo piorou quando Otília se mudou para a cidade praiana. Estávamos totalmente embriagadas, Iraci riu. Ainda bem que foi no final da festa e quase ninguém viu. Só a nossa família. Eles viram, a outra falou rindo. Nós pegamos as bebidas e fomos para um quarto e ficamos lá, tomando todas, gargalhou. Nem me lembre disso. Passei tão mal. Iraci riu alto. Tive uma dor de cabeça horrível. No dia seguinte, fui viajar passando mal. Tínhamos de pegar o avião e eu daquele jeito. Que horror. Acho que foi a última vez que aprontamos juntas, Otília disse, agora, mais séria. É. Foi. No começo de casada, senti muito a sua falta. No primeiro ano de casamento, chorei bastante, às escondidas, claro. Minha vida mudou muito mais do que eu pensava. Longe de todos os amigos, da família. O Darcio era ótimo para mim, meus sogros também. Não tenho do que me queixar. Comecei a me aproximar da Leonora, mas... meneou a cabeça, fazendo uma careta ao franzir o rosto, mostrando insatisfação. No campo, para mim, a vida é morta. Ah! Iraci. Não diga isso. Não seja amarga. É sério. Estranhei muito e não me acostumei até hoje. Essa é a verdade. Mas, você parou com tudo na sua vida. Poderia ter feito algo, dado aulas. Tem razão. Deveria ter dado aulas, feito algo. Nesses anos todos. Nesses 14 anos de casamento com o Darcio, parei no tempo. Não tenho do que me orgulhar. Não fiz nada para mim, a não ser. Deteve as palavras e suspirou profundamente. Sempre há tempo de recomeçar e de se refazer. Pode tomar as rédeas da situação, fazer coisas novas a qualquer momento. Lembre-se disso. Você é uma mulher jovem, bonita, inteligente e muito esperta. Tem capacidade para começar uma vida nova quando quiser, ainda mais com o patrimônio que te restou. Sejamos realistas. Mas, lembre. Todas as vezes que quiser recomeçar, comece por dentro, pela mente, pelo espírito. Séria, Iraci comentou. Tenho uma fazenda gigante com gado e touros reprodutores e não sei o que fazer. Tem outra de forragem. Também uma indústria de ração animal que nunca, sequer, fui visitar. Não sei nem por onde começar. Não sei se quero levar isso adiante. Detesto ter de ir ao pasto, ver vacas e touros cruzando, tendo ao lado o meu cunhado e um monte de funcionários. Ver o veterinário recolhendo sêmens para vender e... Ah! Tudo isso é detestável para mim. Preciso de um homem ao meu lado para fazer essas coisas. Eu te entendo. E pelo que sei,
terá de se empenhar muito para se adaptar e fazer as coisas acontecerem. Também não posso te aconselhar a vender tudo e mudar de estado, mudar de vida, pois nunca se sabe. Tem muitas outras coisas acontecendo, Otília. Olhou-a, trazendo no semblante uma expressão preocupada e um tanto aflita. Gostaria de dizer algo, mas não conseguia. Estou me sentindo perdida, desorientada. Foi por isso que vim aqui vê-la aí. O que me aconselha? Oração. A oração reduz toda a inquietude e dores, conforta e consola, além de atrair energias positivas e iluminar nossas decisões. Prima, as decisões importantes da sua vida pertencem somente a você. Nunca deixe nas mãos de outra pessoa, pois os resultados serão de responsabilidade sua e pesarão nas suas costas. O que eu posso fazer é ajudar a enxergar certas situações e apontar algumas coisas, mas não posso opinar diretamente, dizer o que é certo para você. Se fizer isso, estarei escolhendo o que seria melhor para mim. Nem tudo o que é bom para mim será para você. Eu sei, mas é que... Otília, tanta coisa aconteceu. Estou tão insegura, tão apreensiva. Lógico que está. Seu marido faleceu há um mês. Foi inesperado. Um homem jovem, saudável. Quantos anos o Dácio tinha? 36. Tudo foi um susto. Ainda está sob o efeito do choque. É normal que se preocupe e se sinta insegura, tenha medo de lidar com o patrimônio que ele deixou. Mas, quem sabe, conhecendo um pouco mais sobre os assuntos da fazenda, acostume-se e pegue gosto. Com a idade, costumamos mudar de ideia, de opinião e, às vezes, com isso, descobrimos novos dons, novos gostos, novos rumos e prazeres em atividades que nem imaginamos. Estou apreensiva por ele ter deixado um testamento. Acredita? Porque um homem jovem, bem casado e com 3 filhas, deixaria um testamento. Não sofra por aquilo que ainda não aconteceu. De repente, ele deixou orientações para os negócios. Nada mais. Tudo está me preocupando. Não bastasse estar sozinha, tocando a fazenda, a Babette anda inventando coisas. Você nem sabe. Nos últimos tempos. Contou sobre a filha, mas não falou nada sobre suas próprias experiências em ter conversado com alguém muito estranho no cemitério, sobre sentir alguém sentar em sua cama e ter visto uma mulher no escritório e na janela. Não sei o que fazer com ela e estou ficando nervosa. Iraci, o que a Babette tem é mediunidade. Ora. Não venha com essas coisas. Sei que, quando mais nova, você sempre gostou daqueles livros de romances que falavam de espíritos. Não acredito nisso. Sabe como sou. Não deixei de ler os romances mediúnicos, mas ainda acrescentei outros livros. Os da codificação espírita, que explicam muito mais sobre isso tudo. Sou espírita, sabe disso. É livre para ser e crer no que quiser, mas eu não acredito. Como não acreditar, Iraci? Você é católica ainda? Lógico que sou. Então. Acredita na Bíblia ou, pelo menos, em muito do que ela diz, certo? Lógico, ressaltou. Então não acredita em espírito nem em mediunidade? Não, olhou-a firme. Pois bem. No Novo Testamento, em Mateus, capítulo 17, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para irem com ele a um monte. Lá, transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Depois, nesse mesmo capítulo, em conversa com os apóstolos, Jesus afirma, com todas as letras, que Elias já veio e não o conheceram. E é então que os apóstolos entenderam que Jesus falava de João Batista. Prima, essa é somente uma das passagens bíblicas que se fala de ver espíritos dos que já partiram e também de reencarnação na Bíblia.
Sabemos que muita coisa foi tirada e modificada da Bíblia pela Igreja Católica, que deixou de acreditar em reencarnação, porque uma rainha exigiu. E, nas Bíblias mais recentes, com a desculpa da modernização ortográfica e outras coisas, para ficar com linguagem mais fácil, mexeram e tiraram muita coisa, principalmente, nas Bíblias protestantes ou evangélicas, que conhecemos como crentes. Mas, nós sabemos disso. Sabemos o que Jesus fez e falou. Mas, no caso, foi Jesus. Ele tinha o poder de ver e falar com quem queria e não conseguiu terminar. Jesus disse que poderemos fazer o que ele fez e muito mais. Não disse que era somente ele que teria esse dom. Você precisa abrir mais a sua mente e conhecer coisas novas sobre espiritualidade. A Babette não está inventando nada. Ela vê. Simples assim, ressaltou. O que precisa, neste momento, é educar essa menina sobre mediunidade. Esse dom pode ser momentâneo para chamar vocês para a religiosidade e depois desaparecer. Mas, pode também ser um dom para algumas tarefas. Existem médiuns maravilhosos como Chico Xavier, Divaldo Franco e outros, não menos importantes, com missões de orientar pessoas, fazer oratórios ou palestras, trazer cartas ou mensagens psicografadas confortantes e instrutivas da espiritualidade. Ou, simplesmente, ser uma pessoa do bem, que trabalha com amor ao próximo. Sabe, prima, todos nós somos médiums em diferentes graus e tarefas. Existem vários tipos de mediunidade que podemos educar, aperfeiçoar e descobrir o que fazer com ela. Mediunidade é um atributo do espírito que não dá para escolher. Não, aqui, encarnado. Nós nascemos com ela para determinada tarefa que contribui para a nossa evolução. Ofereceu breve pausa e Iraci ficou em silêncio. Por que acha que existimos? Porque nascemos, vivemos e morremos. Porque Deus quis, Iraci respondeu sem pensar. Que resposta excelente, hein? Parabéns. Otília riu, falando com ironia. O que mais? O que nós somos? Por que somos diferentes? Porque passamos experiências diferentes. Porque nascemos com necessidades especiais e outros não. Por quê? Porque Deus quer nos testar, falou, quase irritada. Você é uma mulher inteligente, Iraci. Não venha com respostas fracas e inúteis para o raciocínio de qualquer pessoa. Nós somos todos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. Somos irmãos porque fomos criados por esse Criador, que é fonte universal e força suprema de tudo e de todos. Você acha que essa força poderosa, que essa inteligência suprema, capaz de criar tudo e todos, vai fazer um de seus filhos ser limitado, doente, nascer sem um braço ou perdê-lo em um acidente no decorrer da vida só por prazer pessoal? Ora! Poupe-me desse tipo de ignorância. Acha que Deus é tão medíocre e idiota quanto nós, meros seres em evolução? Deus, a inteligência suprema, criou a todos iguais, simples e ignorantes. Somos uma centelha dele. O Criador não dá privilégio a ninguém. Deus nos criou simples e ignorantes, mas com a obrigação de evoluir, sair da ignorância e ter sabedoria. Essa sabedoria, minha amiga, nós só adquirimos por meio de experiências que nos fazem compreender as leis divinas e imutáveis de perdão e amor. Nós só conseguimos aprender o que precisamos por meio das diversas reencarnações, porque uma só não é suficiente. É preciso muito trabalho em si mesmo para evoluirmos. Quando alguém nasce sem qualquer defeito físico ou sem necessidades especiais, não significa que Deus quis isso porque gosta mais dele. Quando alguém nasce sem um braço, não é porque Deus é sádico e gosta menos dele ou quis, por puro capricho, ver como ele se sairia, para testá-lo. Pensar isso é um absurdo. No livro Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase ótima, de Allan Kardec, para nos ensinar sobre isso que diz:
Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência seria uma injustiça. Então, por que isso acontece? De acordo com a necessidade evolutiva da pessoa, ela nasce ou vivencia seus desafios, problemas e limitações a fim de se trabalhar, de aprender a ser melhor. Nascemos, inclusive, em determinada família, com pai, mãe e irmãos que merecemos a fim de vivenciarmos experiências para a nossa evolução, acerto de contas, harmonização, aprendizado, desenvolvimento pessoal. Deus não erra nunca. Suas leis imutáveis estão registradas na nossa consciência. Sabemos quando erramos, mesmo que, quando encarnados, não acreditamos que estejamos errados. Depois, em outras encarnações, nascemos com os desafios, com as necessidades, familiares e rodeados daqueles que precisamos ter ao lado para aprendermos e evoluirmos experimentando e harmonizando tudo o que fizemos e que não estava de acordo com o amor ao próximo que tanto Jesus nos ensinou. Deus não é injusto. Aliás, foi Jesus quem nos assegurou, em seus ensinamentos, que Deus é bom e justo. Então, prima, se eu nascer sem um braço é porque cortei o braço de alguém ou porque sou um espírito com entendimento suficiente que quer desenvolver algo espiritualizado em mim ou que facilite a vida de quem passa por essa dificuldade. Se eu for um espírito sem evolução, vou reclamar, ficarei revoltada. Se tiver um pouquinho de elevação, não reclamarei. Reclamação é pobreza de entendimento, pobreza de evolução. Se nasci em uma família difícil, tenho uma mãe ou pai problemático, mereço isso. Tenho algo para fazer ou aprender, ali, naquele meio. Tenho algo espiritual para desenvolver em mim. É possível que, em experiência passada, em outra vida, eu tenha infernizado a vida daqueles que conviviam comigo da mesma forma que me sinto infernizada hoje. Sinal de que tenho isso para harmonizar, para me equilibrar e criar forças para sair dali e partir para uma vida melhor. Nada está errado, somente as minhas reclamações. As energias que perco reclamando são as que usaria procurando soluções e prosperidade. A escolha de como gastá-las é minha. Viu a pensativa aí, por fim, comentou. Lembre-se sempre dessa frase que te falei. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência seria uma injustiça. Pense comigo. Seria injusto Deus me fazer nascer perfeita, rica, linda e maravilhosa, porque Ele quer fazer você nascer com necessidades especiais, com dificuldades de locomoção, problemas de visão ou outras coisas. Deus não privilegia ninguém, não concede vantagens, não oferece direitos que não temos nem permissão especial ou regalias. Deus é justo. Ele não tira seus direitos ou interfere, negativamente, no seu destino. Nunca. Nós somos os responsáveis pelas consequências de tudo o que nos acontece. Todo privilégio é a preferência. Toda preferência é injustiça. Nesse momento, ouviu-se um barulho. Era Matias que havia chegado. Assim que entrou, um tanto recatado, o jovem cumprimentou. Oi, tia. Como vai? Mesmo sendo sua prima de segundo grau, Matias e Lana acostumaram-se a chamar Iraci de tia. Assim como as filhas de Iraci chamavam Otília também dessa forma. Oi, meu querido, levantou-se e foi abraçá-lo. Como você cresceu? Está enorme. Bonito, afagou-lhe o rosto enquanto sorria. Faz tempo que a senhora não me vê. É isso, ficou sem jeito. Era tímido. E as meninas, como estão? Matias quis saber, mais por educação do que por interesse. Meu Deus! Esqueci da Babette no chuveiro, alarmou-se Iraci. Fica tranquila, afirmou Otília. Escutei quando ela saiu do banheiro. Faz tempo. Certamente, está na sala com as irmãs e Cláudio assistindo à TV. Sem demora, Lana chegou. Oi, tia. Como vai a senhora?
Cumprimentou-a animada e foi ao seu encontro para abraçá-la. Oi, Lana. Como você está linda. Está grande também. A senhora sempre bonita, né, tia? O que faz para ficar sempre elegante e maravilhosa? Bondade sua, minha querida. Apreciou o elogio. Diferente do irmão, a jovem era bem comunicativa e extrovertida. Matias pediu licença e se retirou, enquanto elas prosseguiram conversando. Capítulo 4. Os segredos de Babette. À noite, devido ao cansaço da viagem, Babette não parecia animada para conversar. Porém, na manhã seguinte, acordou bem disposta. Levantou antes de sua mãe e irmãs, tão cedo quanto Otília, que estava na cozinha preparando o desjejum. Bom dia, tia, cumprimentou-a, sorridente. Bom dia, Babette. Dormiu bem? Dormi sim. Nem vi a noite passar. Quando abri os olhos, estranhei. Não sabia onde estava, sorriu lindamente, deixando as covinhas aparecerem nas laterais de seu rosto suave. Sente-se aí, estou preparando o café. O tio Cláudio foi comprar pão e deve voltar logo. Minha mãe ainda não acordou e minhas irmãs também estão dormindo. Nem viram eu me trocar. É bom ir assim dormir bem. Está precisando. Sonhei com minha avó, mãe do meu pai, disse sem pretensões. É mesmo? Sorriu admirada. Ela faleceu quando você era bem pequena. Como sabe que era ela em seu sonho? Porque ela me disse faz tempo. Ah! Ela me visita sempre, tornou a garota. Em sonho. Interessou-se Otília. Também. Intrigada, a mulher quis saber. E o que sonhou com ela? Pode contar? No sonho de hoje, ela pediu para eu falar para a senhora o que vejo, porque minha mãe não acredita. Otília parou com o que fazia e, calmamente, ocupou um lugar à mesa, ficando à frente da menina. Com jeito e fisionomia agradáveis, perguntou. E o que você vê? Vejo minha avó. Não. Vejo minhas duas avós. É difícil elas me visitarem juntas, mas já aconteceu. E o que elas te pedem? Querem alguma coisa? É segredo, tia. Mas vou contar. Olhou para os lados, garantindo estarem sozinhas. Todas as vezes que aparecem, elas orientam para orar. Falam muito de Jesus para mim. Não pedem nada não. É como se fosse uma visita mesmo. Querem saber como estou. Uma vez eu estava muito chateada com os colegas da escola. Alguns diziam que tenho cabelo de fogo, cabelo de pica-pau, cara de fantasma. Aí, elas disseram para eu não ficar triste nem chateada, que não era para responder para eles. Logo aquilo iria parar. Então eu olhava para eles, não dizia nada e, com o tempo, pararam. Só de vez em quando alguém fala alguma coisa, mas nem ligo, porque gosto do jeito que sou. Você é linda. Tem cabelos maravilhosos. Queria eu ter cabelos assim, viu-a sorrindo lindamente. Outro dia, a minha avó, a Betty, que foi mãe do meu pai, falou que não era para sair falando para todos sobre o que vejo e os outros não veem. Disse que deveria guardar como um segredo. Explicou que o que vejo e ninguém mais vê, é do mundo dos mortos. Ela também falou que não é tudo do mundo dos mortos que consigo ver. Então, o que você vê são pessoas que já morreram? Otília perguntou, querendo interagir, mostrando-se interessada e ganhando a confiança da garota. É sim. Vejo gente que já morreu. Mas, nem todos. Entendi que pode ter gente que já morreu, está do meu lado e eu não vejo. Entende? Como sabe que não vê todos? Porque a avó Betty falou. Por exemplo, nunca vi o meu pai, depois que morreu. Mas, sabe? Já senti que ele tá triste.
muito triste. Uns 10 dias depois de sua morte, senti que ele estava lá em casa. Às vezes, fica com muita raiva, outras, chora, muito triste. E o que a sua avó falou sobre isso? Disse que, um dia, vou entender melhor tudo isso. Que algumas coisas precisam acontecer dessa forma e meu pai vai melhorar. Não entendi muito não, mas... Sabe, tia, minha mãe não acredita em mim. Ela me dá bronca quando conto coisas que ninguém sabe, ou vê. Ela não gosta quando digo que tem uma mulher morta que mora na nossa casa, sabia? Confusa, Otília pediu. Como assim? Explique isso melhor. Babette suspirou fundo, olhou para os lados, talvez para garantir que sua mãe não estivesse escutando. Ajeitou-se na cadeira, passou as mãos nos cabelos longos segurando-os como se fosse fazer um rabo, depois, torceu-os ao lado, no ombro, e jogou-os para trás. Aproximando-se mais de Otília, falou baixinho, sussurrando. Essa mulher não está viva e parece uma fumaça. Sei que é um espírito. Foi assim. Quando meu pai era vivo ainda e estava no escritório, essa mulher ficava ao lado dele. Muitas vezes, em cima do ombro dele. Ela é revoltada, feia, tá sempre com raiva. Contei isso pro meu pai, mas ele disse que eu era boba, que não estava vendo nada. Gritou comigo. Ficou muito irritado com isso. Foi assim, tia. Essa mulher começou a aparecer só depois que a gente se mudou para essa casa nova. Ninguém mais a via. Ficava só ao lado dele. E meu pai foi ficando cada vez mais irritado. Não tinha paciência com nada nem ninguém. Nem com a minha mãe. Até parei de ficar perto e conversar com ele. Falou bem baixinho, olhando para o lado, em direção ao corredor que dava para os quartos. Otília se levantou e foi para perto da menina. Afagando seus cabelos, disse. É provável que seu pai estivesse preocupado com alguns problemas, dissimulou, pois imaginou algumas coisas. Não achou que seria um assunto apropriado para alguém daquela idade e não a queria preocupada. Sabe? Pessoas frustradas respondem mal e não têm paciência. O que é frustrada? Achou graça de si mesma por não saber pronunciar. Pessoa frustrada, sorriu para explicar. Gostou de seu interesse. Frustração é quando alguém cria grande expectativa, acredita que uma coisa ou situação vai dar certo conforme planejou e sonhou ou acredita que é muito boa em determinada coisa, que merece determinado resultado positivo, mas as consequências são negativas e falhou. Nada acontece como esperava. Então essa pessoa fica frustrada por ser incapaz ou porque seu sonho e projeto não se realizaram de acordo com o que desejava. Isso é frustração. É um sentimento ruim e, normalmente, pessoas despreparadas, que não têm o domínio de si, quando frustradas, descarregam suas contrariedades em cima dos outros, sendo mal-humoradas, respondendo mal, ficando irritadas. Ah! Entendi. Já fiquei frustrada, tia, fechou os olhos e balançou a cabeça negativamente. Quando? Segurou o riso. Achou graça nos seus modos. Quando fui a segunda melhor aluna da classe. Fiquei muito frustrada. Tinha estudado tanto, falou de um jeito engraçado, dramático. Ah! Sei. Expressou-se com ironia. Segunda é melhor. Babette não deu importância, percebendo que se tratava de uma brincadeira. Sem demora, aproveitando estarem sozinhas e vendo-a interessada, contou-lhe outras coisas como o que aconteceu na escola, sobre ter conhecimento de que o cachorrinho de sua colega havia morrido. Falou sobre o que viu no cemitério e sua mãe ter visto também, mas não admitiu. Otília ouviu com atenção. No final, a menina afirmou. De tudo isso, o que me deixa com medo é a mulher do escritório. Babette, você acha que essa mulher já morou nessa casa,
Quando era viva. Não sei dizer, tia. Ela é estranha. Olha pra mim de um jeito esquisito. Ela sabe que a vejo. Babette, sua avó tem razão. O melhor é não sair contando isso para qualquer pessoa. Nem todos acreditam e poucos entendem. Mas eu gostaria de saber o porquê de só eu ver, ouvir ou saber dessas coisas que ninguém mais sabe. As pessoas que veem, ouvem ou sabem de coisas que aconteceram e ninguém mais sabe são chamadas de médiuns. Médiuns? Sim. Médiuns. A mediunidade é um dom com o qual algumas pessoas nascem. Ao longo da vida, esse dom, esse atributo se manifesta e precisa ser educado, compreendido, aprendido a ser usado, ou seja, a pessoa precisa adquirir conhecimento para saber o que fazer com ele. Aprender e educar esse dom é importante para não cometer enganos com ele ou passar ridículo. Não é conveniente sair por aí falando tudo o que se vê, ouve ou sabe, por meio da mediunidade. Por quê? Porque se fosse para os outros saberem, eles nasceriam com o mesmo dom. É pena, nos dias de hoje, não termos tantas literaturas que falem de mediunidade para crianças. Mas, no que eu puder te ajudar, até que cresça e entenda o que é esse dom, conte comigo. A senhora acredita em mim? Lógico que acredito, sorriu largamente. Você é esperta, inteligente, está adiantada 1 ano na escola. Vai saber lidar com esse dom. Tenho certeza. Com jeitinho, perguntou. Posso dizer para sua mãe que você me contou? Talvez, se conversar com ela. Pode, sorriu com doçura. Bom dia, disse Iraci ao chegar à cozinha. Bom dia, prima. Dormiu bem? Apaguei. Fazia tempo que não dormia dessa forma. Foi tão bom. Suspirou. Então vamos tomar um bom café, porque o dia está lindo e a praia estará ótima, exclamou animada. Nesse momento, Cláudio chegou trazendo pães e frios, que tinha ido buscar. Bem mais tarde. Faz anos que não coloco os pés na areia. Que coisa boa, disse Iraci sorrindo, enquanto sentada na cadeira de praia sob um guarda-sol. Ao lado, Otília argumentou. São nas coisas simples da vida que estão os segredos do bem-estar que nos trazem tranquilidade. Todos nós precisamos de contato com a natureza. Mesmo morando em um estado tão lindo quanto o de Minas Gerais e em uma fazenda, você não se permite estar em contato com a natureza, por isso não relaxa. Sabe que não gosto do interior nem de mato. Praia é diferente. Aquela fazenda está me deixando muito nervosa aí. Pare de pensar na fazenda. Dê um tempo para você. Por esses dias, caminhe pela praia com as meninas o quanto puder no início da manhã ou no final da tarde. Será bom para vocês. Não consigo parar de pensar naquela fazenda. Sabe disso e... Iraci ficou pensativa por longos segundos. Decidia se falaria ou não algo. Por fim, comentou. Sabe. O médico veterinário tem grandes planos para os negócios. Ele me anima muito a continuar com a fazenda. Tem grandes ideias e... Se colocá-lo à frente de tudo, talvez eu tenha mais tranquilidade. Ele é pessoa de confiança. Lógico. Um dos homens de maior confiança do Dárcio. Se bem que... Tem o Bernardo, administrador da fazenda desde a época do meu sogro. Para dizer a verdade, o Bernardo e o Rogério, que é o médico veterinário, não se dão muito bem. Às vezes, brigam, sem ofensas, mas com palavras duras. Eles têm opiniões bem diferentes. O Rogério é inovador, L. O que o Dárcio dizia, quando os dois brigavam? Interrompeu-a. Não sei muito bem. Nunca fui de me preocupar com os assuntos da fazenda. Se o tema era gado, eu sempre estava longe. Percebo que o Rogério é bom no que faz. Pensa grande. É um homem futurista,
falava empolgada. Ele tem planos de negócios no exterior, mas o Bernardo resiste. Será que o Bernardo não quer ficar com os pés no chão? Talvez seja um homem precavido. Não creio que seja isso. Acho que ele é caipira mesmo. Homem limitado e sem ambições, igual ao meu cunhado, que não prospera nada. O que o Heitor fala. Meu cunhado é tão devagar, tão sem ambições que nem a isso opina. Fica só olhando e é completamente neutro. Sabe como é? Assim como coisas neutras não têm vida, pessoas neutras são insignificantes. Suspirou profundamente e deixou o olhar perdido ao longe, na linha entre o mar e o céu. Não bastasse tudo isso, ainda tenho problema com a Babette. A Babette tem mediunidade. Não é problema. Ora, Otília. Ela inventa essas coisas para chamar atenção, expressou-se enérgica. Ela me contou sobre a mulher, ou melhor, sobre o espírito com aparência feminina que vê na casa de vocês. Talvez seja alguém que morou lá. Comentou que o via rodeando o pai. É provável que o perseguia e estava insatisfeita por ele ter comprado a casa. Existem muitos casos em que um espírito não deixa a residência onde viveu. Está tão preso ao que experimentou, quando encarnado, que não aceita a nova condição nem mesmo sabe que está desencarnado. Tolice. Acha que vou acreditar que tem uma alma penada dentro da minha própria casa? Riu com deboche. Sou uma mulher racional. Não creio nessas crendices sem fundamentos. Assim que reformamos toda a casa, mobiliamos e, antes de mudarmos, chamei o padre para abençoar nosso novo lar. Ele benzeou a casa inteira. Nem sempre isso é suficiente. Não estou duvidando das preces e do benzimento do padre, mas, às vezes, não é suficiente. Lembro que, assim que mudaram, você comentou comigo sobre o Darcy estar com um comportamento diferente, estranho, irritado e que não conseguia dormir. Insônia é comum em quem tem preocupações e está estressado. Eu mesma não consigo dormir direito desde que ele morreu, suspirou fundo, novamente, mostrando-se insatisfeita. Começou a achar sua prima invasiva demais. Só quero que preste atenção ao que vou dizer. A Babette é médium. Ela consegue sim captar algumas coisas que existem no mundo dos espíritos. Isso é um atributo, um dom que ela tem e precisa ser educada e orientada para que adquira conhecimento e entenda a razão, o motivo de ter nascido com ele. Para isso, é necessário estudo, evangelização moral cristã a fim de não se desvirtuar ou se desequilibrar ao longo da vida. Por favor, Otília. Ressaltou. Ficou incomodada. A Babette é muito criança para esse tipo de coisa. É óbvio que está mentindo para chamar a atenção. Desde que o pai morreu, vem criando essas ideias absurdas, falando de mais e mais coisas a cada dia. Foi o meio que encontrou para se tornar o centro das atenções daqueles que estão ao seu lado. Até na escola, inventou coisas semelhantes. Ela é ingênua, boba, imatura demais para a própria idade ou inteligente demais para arquitetar uma estratégia como essa, da qual pode ser desmascarada com facilidade, mas, até agora, isso não aconteceu. Você ou outras pessoas conseguiram desmascará-la? Não houve resposta. Isso significa que, se está mentindo, ela é muito esperta. Ela usa as situações e as manipula. Não vou dar atenção ou esse monstro da mentira só vai crescer. Por favor, Otília. Tenha bom senso. E o homem que você viu no cemitério? Pelo que Babette me contou, ele apareceu do nada, conversou com vocês e depois sumiu, bem debaixo dos seus olhos. Diga que sua filha foi capaz de forjar isso também. Deve ter sido um debilitado qualquer, capaz de fingir e pregar peças nas pessoas, querendo assustar para ganhar audiência. De certo, correu, fugiu, escondeu-se em algum lugar. E a colega da escola que faltou e a Babette sabia o motivo sem que ninguém contasse.
como ela descobriu. Ora, é provável que Babette tenha encontrado com algum funcionário da fazenda da Dona Antônia e soube por acaso. Inventou uma mentira que deu certo. Foi isso. Nesse dia, a Efigênia a levou para a escola, junto com as irmãs. É mais fácil você desacreditar de sua filha do que lhe dar atenção, não é mesmo? Falou em tom indignado. Não vim aqui para isso. Vamos mudar de assunto, exigiu. Está bem. Está bem. Concordou a contragosto, disfarçando seu amargor. Após longos minutos sem conversarem, Iracy comentou. O Matias está bem diferente. Embora um pouco tímido, está mais comunicativo e... Não completou. Foi preciso um tranquilo e longo trabalho com ele. Exigiu paciência e muito diálogo para se libertar de ideias pessimistas. É normal algumas crianças ou jovens não aceitarem e se revoltarem com a ideia de que foram rejeitados e abandonados pela mãe e pelo pai e tiveram de ser adotados. Mas o Matias foi adotado com 5 anos. Ele aceitou e sempre soube que era filho adotivo. Sim. Tanto ele quanto Alana sempre souberam que eram adotivos. Sem perceber, sorriu ao se lembrar e contou. O Matias simpatizou conosco no primeiro instante e nós com ele. Quis ser adotado. Não precisou ser conquistado e adaptou-se logo com a gente. Mas, à medida que foi crescendo, via e entendia que outras crianças não foram abandonadas nem viveram em orfanatos e isso começou a mexer muito com o seu emocional. Como nos contou, perguntava-se, em pensamento, por que sua mãe verdadeira não o quis. Por que o rejeitou? Por que não foi amado por ela? Por que teve de viver em um orfanato, criado como um animal sem dono? Palavras dele, olhou para a prima. Essas e muitas outras perguntas, sempre sem respostas, deixavam o Matias triste e revoltado. Não adiantavam as orientações, as conversas, o amor e o carinho recebidos de mim e do pai. Não era nossa culpa. Mas, como a maioria das pessoas frustradas, decepcionadas e feridas, descontava a sua indignação, sua contrariedade e insatisfação em nós, nos estudos, nos colegas, funcionários da escola e professores. Menos na irmã, talvez por ser adotada também. Em outras palavras, isso se chama revolta. Revoltado, não conversava, não se abria com ninguém. Começou a brigar na escola e, lógico, fazendo bullying, desafiando os colegas que mais invejavam despertasse nele a insatisfação com sua própria vida, pois, neles, via tudo o que gostaria de ter. Pais consanguíneos. Foram meses e meses de sessões com psicoterapia em silêncio. Ele ia às sessões e não dizia absolutamente nada. Confesso que eu já estava quase desistindo da psicóloga por causa de dinheiro. Mas, depois de vários meses, ele começou a se abrir, falar e vimos pequenos progressos. Cada pessoa tem o seu tempo e não se pode desistir. Ele havia largado as reuniões da Mocidade Espírita de Moral Cristã, na casa espírita que frequentamos e, de repente, decidiu voltar. Fiquei tão feliz. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A psicóloga sugeriu algumas sessões de psicoterapia com a nossa presença no cetim terapêutico e ele aceitou, prosseguiu Otília. Eu e o Cláudio fomos. A princípio, ouvimos o que ele tinha para dizer e depois falamos. Foi muito bom. Hoje, posso dizer que a psicoterapia ajudou imensamente. Tudo ficou mais claro e lógico para ele com o reforço dos ensinamentos filosóficos da doutrina espírita, que nos esclarece sobre as causas e efeitos das experiências que vivemos, onde aprendemos que nada é por acaso. Falei o que já havia aprendido nas reuniões da Mocidade Espírita, que antes de reencarnarmos fazemos planejamentos reencarnatórios e o que nos acontece é por merecimento. Certamente, o Matias necessitava da experiência de ser abandonado pelo pai e pela mãe.
É bom lembrar que ninguém faz um filho sozinho, então a responsabilidade é dos dois. Com toda a certeza, estava nos planos reencarnatórios meus e do Cláudio para adotá-lo, ampará-lo e guiá-lo, após e se fosse abandonado. Deus nunca erra. Não foi por acaso que fomos visitar aquele orfanato para trabalhos assistenciais e, em meio a tantas crianças, nós nos apaixonamos por ele e ele por nós. É a abençoada lei de atração, que Deus criou. E foi com a psicoterapia, com os ensinamentos e reflexões da abençoada doutrina espírita, que o Matias foi entendendo e aceitando sua condição como encarnado e percebendo que o que acontece a ele é para ele se trabalhar e evoluir. A revolta é o orgulho ao extremo. Quem se revolta acredita ter direitos que nunca mereceu. Otília fez breve pausa, depois, continuou. Estamos reencarnados, exatamente onde e ao lado de quem precisamos, experimentados situações para trabalharmos nosso orgulho, sermos humildes, aprendermos a ser amorosos, mansos e prudentes e não revoltados ou indignados com o que nos acontece. Quando ficamos indignados, revoltados com uma situação ou pessoa, podemos ter a certeza de que temos muito que trabalhar em nós e merecemos aquilo. Nada é por acaso. Não somos inocentes. Temos débitos de outras vidas. Deus não se engana. Pessoas difíceis e acontecimentos complicados são provas de que precisamos desenvolver em nós habilidades emocionais, domínio de reações e sentimentos negativos com amor e bondade, fazer enfrentamentos contra o medo e nos equilibrarmos. Se continuarmos com explosões emocionais, revoltas, indignações, falando e fazendo tudo o que desejamos para expressarmos nossa raiva e contrariedade, só estamos demonstrando o quanto ainda somos inferiores e temos muito o que aprender. É certo que mais e mais situações complicadas e pessoas difíceis vamos atrair até aprendermos a agir, a pensar e a sentir diferente. Isso se chama reforma íntima, algo que o Espiritismo explica e orienta muito bem. Se não nos reformarmos, se não mudarmos, as coisas continuarão como estão ou piores. Então, aos poucos, o Matias foi entendendo isso. A luz do Espiritismo fez com que ele compreendesse e aceitasse sua posição na vida, no mundo. Isso foi uma bênção. Só tenho a agradecer a Deus por isso. Após ouvir a história, Iraci só comentou. Que bom, disse com ar de desprezo, disfarçado com sorriso. Achou o assunto chato. Capítulo 5. Filho adotivo, rejeição e abandono. No dia seguinte, antes de ir para o curso de inglês, Matias foi à sessão de psicoterapia. A psicóloga cumprimentou, como sempre, e pediu que se acomodasse frente a ela. Sem demora, perguntou. Como tem passado, Matias? Bem. Alguma novidade? Ah. Tem uma prima da minha mãe junto com as filhas dela lá em casa. Tiraram uns dias de férias depois que o marido da prima morreu. Eu a chamo de tia. Desculpa. Deixe-me ver se entendi. A prima da tua mãe ficou viúva. Ela tem filhas e foram passar alguns dias na sua casa. É isso? É isso. Eu chamo essa prima da minha mãe de tia. Tia Iraci. Ela veio para cá com as 3 filhas. Entendi. Você gosta delas? É. Elas são legais. Quantos anos têm as meninas, filhas dessa prima? Não sei direito. A mais velha acho que uns 10 anos. É uma menina. Sei lá. Diferente. Quando olho para ela fico meio impressionado. As outras são menores. Não sei dizer a idade direito. Pensei que alguma delas tivesse a mesma idade sua. Mas... por que você acha uma das meninas diferente? Não sei dizer. Ela é normal, mas... não sei. A presença delas te incomoda? Não. Ah. Sei lá, remexeu-se na poltrona onde estava sentado,
esticando o corpo. Tirou o boné que usava e ficou rodeando nas mãos. É assim. Estava tudo bem até eu escutar uma conversa da minha mãe com a tia Iraci. Que conversa? Quer falar sobre o que ouviu? Nós fomos à praia, né? Minha mãe e a tia Iraci ficaram lá nas cadeiras conversando. As meninas foram para a água. A tia Iraci olhava muito para mim. Eu estava um pouco longe, conversando com um amigo que encontrei. Aí, de vez em quando, minha mãe também me olhava. E por que você acha que o assunto era sobre você? Elas poderiam falar sobre muitas outras coisas e olharem sem pretensões, com simplicidade. Estavam falando sobre eu ser adotivo. Tem certeza? Ouviu algo a respeito? Não ouvi, mas... Calou-se. Elas poderiam falar sobre o quanto você cresceu, está se tornando um jovem bonito, com boas notas. Não acha? Talvez. Não sei. Mas, é que depois, lá em casa, eu ia tomar banho, sabe? O banheiro fica num corredor que dá para a cozinha, então, antes de entrar, ouvi a tia Iraci dizer algo sobre eu estar mais falante. Comentou que a terapia estava me fazendo bem, porque, da última vez que me viu, eu parecia mais rebelde, que não conversava nem cumprimentava direito. Isso foi logo depois que voltamos da praia. Aí a minha mãe disse assim. Foi como eu te falei, na praia. A psicoterapia e o espiritismo ajudaram e estão ajudando o Matias a aceitar suas experiências. Isso quer dizer que, na praia, quando estavam me olhando, falavam de mim. Você acha que sua mãe falaria mal de você para Iraci ou mentiria a seu respeito? Não. Então, qual o problema de estarem falando de você? Longo período de silêncio. Matias sentiu o coração apertado por não saber explicar o que sentia. Buscava respostas para sua dor. Não gosto que falem que sou adotivo. Não sei por quê. Já te disse isso. Alana não se importa, mas eu sim, mostrou-se zangado. Minha irmã não liga, ela é melhor e mais evoluída do que eu. Não entendo por que sinto uma coisa dentro de mim, quando o assunto é sobre minha adoção. Sei que você falou que preciso trabalhar isso e que cada um tem seu tempo. Mas... fico com raiva quando vejo gente falando de adoção. Fui abandonado, largado no mundo, deixado dentro de uma caixa nos fundos de um hospital pela mulher que me teve. Se ninguém me pegasse, teria morrido. Por quê? Matias tentou aproveitar a pausa para argumentar, mas foi interrompida. Não. Espera. A razão de minha mãe verdadeira ter feito isso comigo, não é nada, não tô nem aí. O pior é eu querer entender por que sinto algo ruim, essa raiva, essa tristeza profunda, quando o assunto é adoção. Quero arrancar de mim esse sentimento tenebroso, que me corrói. Dane-se minha mãe verdadeira. Dane-se meu pai verdadeiro. Ele foi um vagabundo quando o abandonou. Ela me rejeitou por causa dele. Quero saber por que me dá isso. Porque sinto essa coisa tão ruim, quando lembro que sou adotado. É um ódio tão grande. Quero quebrar as coisas. Bater nos outros, chorou. Colocou o boné na cabeça e abaixou a aba, quase cobrindo os olhos. Endireitou-se na poltrona, curvando o corpo em seguida. Apoiou os cotovelos nos joelhos e entrelaçou os dedos das mãos à frente do corpo, deixando o olhar perdido no chão. Nunca havia falado daquela forma, sobre o que sentia e sofria. Mostrava-se um jovem consciente, sabia o que o magoava e buscava soluções e uma forma diferente de ver a própria vida. Secou o rosto com as mãos e ainda disse: Eu entendo que a gente só vive o que precisa. Se Deus não é injusto, eu tô passando por tudo o que preciso. Fui rejeitado, abandonado, vivi de caridade em um orfanato até os 5 anos de idade. Por incrível que pareça, lembro muito bem essa época. Sinto ódio quando o assunto é adoção.
Entendo que Deus não é burro, nada tá errado. Tô vivendo o que preciso. Fui adotado por um casal que sempre foi bom para mim. Eles me tratam como filho deles. O que mais eu quero? Por que sinto isso? O que é que preciso para não ficar revoltado? Porque a raiva, quando o assunto é adoção. Nova, longa e silenciosa pausa. Até que ergueu a cabeça e encarou a psicóloga, olhando-a nos olhos como que pedindo uma resposta. Serena, entendendo que aquele era o momento certo de falar, Valéria se manifestou. Matias, você não sente raiva, ódio e tristeza por ter sido adotado. Você tem esses sentimentos ruins por ter sido rejeitado e abandonado por seus pais biológicos. O assunto da adoção só te incomoda porque falar ou ouvir sobre adoção, inconscientemente, te remete à lembrança de que foi rejeitado e abandonado por seus pais biológicos sem entender a razão. Você consegue compreender o que eu disse? Ele acenou positivamente com a cabeça e a psicóloga prosseguiu. Você mesmo falou, várias vezes, que seus pais adotivos sempre foram bons para você e o tratam como filho verdadeiro. É verdade. Mas, por que sinto essa raiva dentro de mim? Gostaria de aceitar mais os pais que me criaram e não ser tão ríspido e grosseiro com eles. Sei que sou mal criado, respondam, mas não consigo me controlar. Não é a culpa deles a raiva que sinto, sou muito grato por terem me tirado daquele lugar e... Eu entendo que minha mãe fala sobre, no planejamento reencarnatório, a gente ter aceitado tudo isso e ter combinado de viver juntos nesta vida. Que, na espiritualidade, todos nós planejamos progredir e nos elevarmos. Entendo isso e aceito. Mas, por que me revolto? É que, quando você olha para os pais que tem hoje, quando ouve conversar sobre adoção, inconscientemente, sabe que, para ter os pais que tem, para ter sido adotado, teve de, antes, ser rejeitado e abandonado por aqueles que cederam meios materiais para vir à vida, ou seja, os pais biológicos. Matias ficou estático, olhando-a com perplexidade por alguns segundos. Depois, com mais tranquilidade, perguntou. Então, o ódio que sinto é dos meus pais verdadeiros, os que me abandonaram. Ninguém odeia nem ama aquilo ou aquele que não conhece. Eu diria que o que te revolta é a ação, a atitude deles de terem te rejeitado e abandonado. Você se sente vítima das atitudes deles. Conheci algumas pessoas como você, que foram rejeitadas e abandonadas, depois, adotados e, apesar disso, não desenvolveram necessidade de expressar sentimentos negativos de raiva intensa e desejo de agressão, por exemplo. Lógico que tiveram outros sentimentos, dúvidas e... Minha irmã é assim. Mas... por que sou diferente? Esperou a resposta. Você não é diferente. Você é único, assim como todas as outras pessoas. Deixe-me terminar o que eu estava falando. Também conheci os que passaram pela mesma experiência da rejeição e abandono e sofreram tanto, tão demasiadamente que desenvolveram expressões de seus sentimentos negativos como ansiedade, raiva, tristeza extrema, agressões, submissões e outros transtornos de personalidade. Em diferentes graus, é claro. Raramente, encontramos aquele que não sofre nada, não sente nada, mas isso também pode ser um problema muito sério de saúde emocional, sorriu. Por essa razão, não acredite que sua irmã é melhor do que você, por demonstrar que não se importa em ser adotiva. Viu atento e continuou. Por que te digo isso? Porque, cada um, de acordo com a sua própria evolução moral e espiritual, lida de modo diferente com situações semelhantes. Somos seres únicos, individuais e bem diferentes uns dos outros. De acordo com a experiência vivenciada e a intensidade de atenção que colocamos no que aconteceu ou acontece, o sofrimento, os sentimentos negativos, a raiva, a contrariedade, a tristeza possuem graus diferentes e inevitáveis, podendo estar reprimidos ou represados e isso pode ser muito problemático.
Disfarçadamente, essas pessoas podem não lidar adequadamente com essas emoções e não buscarem ajuda por acharem que não necessitam. Futuramente, não sabemos o que pode ou não acontecer. Cada caso é um caso. Vamos nos focar no seu caso agora. Isso é o mais importante a fazer. Certo? Ele pendeu com a cabeça positivamente. Valéria sorriu e explicou. Sem se conhecer, sem se compreender, sem se ajudar, você nunca vai se amar nem vai se admirar, não vai descobrir sua força e capacidade. Nunca vai se melhorar e não vai poder ajudar nem a si nem aos outros. O importante é entender e separar as coisas. Fez breve pausa e continuou. Hoje, você repetiu, várias vezes, que sente raiva quando o assunto é adoção. Ao mesmo tempo, disse que os seus pais adotivos sempre foram bons e o tratam como filho deles. Bem, é necessário que compreenda que não tem raiva quando o assunto é adoção. Sente raiva e experimenta uma bagagem de sensações e sentimentos negativos porque, quando o assunto é adoção, inconscientemente, sabe que, para ser adotado, você precisou ser rejeitado e abandonado. Isso é chamado gatilho, ou seja, uma coisa lembra a outra. A adoção te faz lembrar de que foi rejeitado e abandonado. Que fique claro que não se sente bem é com a rejeição e com o abandono. Percebo que não tem raiva dos seus pais atuais, até porque eles sempre foram muito bons. Você tem raiva da atitude daqueles que o rejeitaram e abandonaram. Tudo isso é inconsciente. Tá. Entendi. Que ótimo, sorriu com leveza. À medida que vamos entendendo a situação que gera as ações, sentimentos e pensamentos negativos e que nos fazem mal, vamos descobrindo, de forma consciente, que precisamos mudar nossas reações. Então, responder duramente para sua mãe e seu pai, não vai amenizar sua dor por não compreender que foi rejeitado e abandonado. Eles são as únicas pessoas que te promoveram a uma vida melhor até hoje. No momento em que for responder duramente para eles, pare e pense antes se a resposta é adequada e necessária. No começo, não é fácil se vigiar e, se acaso não pensar, for impulsivo e responder mal, sabe que precisará ser consciente e humilde e pedir desculpas pelo ato impensado. O pedido de desculpas vai fazer com que você se obrigue a se corrigir, pois, normalmente, não gostamos de pedir desculpas. Pedir desculpa é uma forma de admitirmos que erramos, mas também uma maneira de nos obrigar a não errarmos mais, pois admitiu-se o erro. Precisamos parar de romantizar nossos erros dizendo: foi mal da minha parte. Que bom que você entendeu. Falou com voz engraçada. Quer dizer que o outro tem a obrigação de nos entender, mas nós não temos a obrigação de nos melhorarmos. Então, esforce-se para agir diferente e assumir que entendeu que errou. Quer crescer emocionalmente? Diga: desculpe-me. Estava errado. Vou me esforçar para ser melhor. Vou me esforçar para não errar mais. Isso é assumir o erro. Significa muito mais para você, significa muito mais para o seu crescimento do que para os outros. É. Eu sei. Mas tem outras coisas. Porque tenho raiva de alguns colegas e... deteve as palavras. Aquele colega da escola que você ficou zoando, fazendo bullying, teve raiva e agrediu. Bem. É preciso que entenda que fez aquilo por ele ter o que você deseja ter. Breves segundos de silêncio e o viu reflexivo. Lembra quando me contou que zoava com o menino e depois batia nele dizendo que fez isso porque ele era filhinho de mamãe? Palavras suas, ressaltou. Porque ele era todo engomadinho e ficava estudando só para ser bem visto pelos professores. Disse também que sempre era o papai, a mamãe ou a vovó que iam buscá-lo na escola, porque o bobão não ia sozinho para casa. Silêncio. Na verdade, você não tem nada contra esse colega. Você tem uma tristeza muito grande, uma dor enorme dentro de si, porque estava vendo que esse menino era querido,
Era amadas pelos pais e pela avó. Era algo que te remetia à rejeição e ao abandono feito por seus pais biológicos, pois não recebeu nada disso deles. Essa dor é tão imensa que você quis destruir esse incômodo e o meio que encontrou foi fazendo seu colega sofrer. Desejou que experimentasse a dor, a tristeza que vem sentindo, mesmo que de outra forma ou por outro motivo, mesmo que, para isso, precisasse agredi-lo para fazer com que ele soubesse o que era sofrer. A diretora do colégio disse que eu tinha comportamento antissocial. Murmurou sem encarar Valéria. É só um termo. As pessoas com comportamento diferente, fora dos padrões aceitos pela sociedade, normalmente, tiveram experiências de vida que as levaram a isso em seu passado distante ou nem tanto. Qualquer forma de agressão aos outros, violência física ou psicológica, desejo ou ato de destruir as coisas e patrimônios, tirar o sossego das outras pessoas de algum jeito como som alto, falas exageradas, xingamentos inapropriados, etc. São atitudes e comportamentos impróprios a uma sociedade, pois desrespeitam o próximo. Todas as atitudes propositais, exageradas e provocativas que invadem a vida dos outros, proporcionando prejuízo emocional ou material são próprias de pessoas ignorantes, sem educação ou desequilibradas. São próprias de pessoas desajustadas, que não vivem bem consigo mesmas, que não são capazes de seguirem regras básicas da boa convivência em sociedade, saudáveis para todos. É verdade. Aceitou. Se eu for agredido ou se tiver minhas coisas danificadas por outra pessoa, está errado. Não vou concordar nem gostar. Já falamos nisso. Não vou fazer mais isso com nenhum colega. Sorriu com leveza, mostrando o constrangimento. Não vai mais fazer porque entendeu que as pessoas, coisas ou situações te incomodam porque te remetem ou te lembram, mesmo que inconscientemente, de que sente dor com a rejeição e o abandono. Na verdade, você não tem raiva dessas pessoas, certo? Certo. O que nós temos de fazer, agora, é trabalharmos os aspectos dessa dor, para que a rejeição e o abandono que sofreu não representem raiva. E porque a rejeição e o abandono representam raiva para mim? Porque sinto uma coisa muito ruim com isso. Tem explicação? O ajustamento, a harmonia consciencial de uma pessoa depende muito da sua bagagem de conhecimento, instrução, realidade em que vive, sabedoria a respeito da vida e outros fatores. Agora mesmo me disse que agressão a colegas é algo que não vai mais acontecer. Você chegou a essa conclusão quando ganhou conhecimento, entendimento, instrução e adquiriu sabedoria para perceber que seu colega não tem nada a ver com a sua dor e que causando dor a ele, não aliviará a sua. Você teve a capacidade de enfrentamento e fez buscas para descobrir tudo isso, por meio da psicoterapia, religiosidade, autoconhecimento, etc. Vamos dizer que não é fácil assumir que estamos errados e, principalmente, revertermos e mudarmos atitudes que não resolvem, que causam prejuízo de qualquer forma a si ou aos outros. É para isso que a psicoterapia serve. E cada caso é um caso. Mas, deixe-me seguir para responder a sua pergunta. Para uma pessoa adotada, seja criança, adolescente ou adulto, é muito comum querer saber sua origem, quem foram seus pais biológicos, por que foi abandonado. Se a pessoa se preocupou demais com isso, sempre terá problemas de ajustamento, adaptação à nova família. Ao mesmo tempo que, em muitos casos, ela não se sente pertencente à família que a adotou por falta de consanguinidade. No caso de famílias com mais recursos morais, famílias espiritualizadas, unidas, que buscam resolver situações com sabedoria e positividade, o adotado, geralmente, oferece mais foco no aqui e agora e no seu futuro, nem tanto no passado, na rejeição e no abandono feitos pelos pais biológicos. Ele aprende perdão, aceitação e considera mais importante o que está por vir do que o que já aconteceu. No caso de famílias sem recursos morais,
sem espiritualização, sem princípios, sem valores, sem união, sem positividade, tóxicas, independentemente de fatores financeiros, o adotado, geralmente, foca tão somente na rejeição e no abandono que sofreu. Fica acreditando ou imaginando que se vivesse com os pais biológicos ou fosse adotado por outro tipo de família, sua vida seria melhor e diferente. Em casos assim, muitos buscam alívio para suas dores nos vícios. Álcool, drogas, jogos, sexo, etc. Pode se tornar pessoa bem irresponsável, sem comprometimento com nada nem ninguém, agressiva, egoísta, narcisista. A pilastra mestra dos desajustes, das dores e contrariedade de pessoas adotadas é em função de dois aspectos: rejeição e abandono. A não compreensão ou aceitação desses dois fatores acarretam revolta, justamente por não saberem o motivo que levou seus pais biológicos a abrirem mão delas. Entre os adotados que são abandonados com uma carta, bilhete, peças como correntinhas ou medalhinhas, é comum aceitarem a rejeição e o abandono com mais facilidade, em alguns casos. Eles compreendem que sua mãe ou pai deixou algo de si para eles ou quis que levassem algo para o decorrer de suas vidas. Acredita-se na possibilidade de reencontrá-los. Cartas ou bilhetes confortam, quando explicam a razão de suas dores, dificuldades ou desespero ao abandoná-los, pedindo que alguém cuide deles. Se o adotado sentir que, na família que o adotou, existem indícios de rejeição ou arrependimento por tê-lo adotado, pode-se criar, ainda mais forte, uma sensação de insegurança e instabilidade, concluiu a psicóloga. Não é o meu caso. Não sinto que meus pais me rejeitam ou estão arrependidos, afirmou Matias, bem convicto. A mulher sorriu e continuou. Situações onde o adotado sente alguma rejeição da família, os vínculos familiares são difíceis. Agora, vou responder às suas perguntas. Porque a rejeição e o abandono representam, ainda, tanta raiva em você? Por que sente algo ruim com isso? Breve pausa e respondeu com imensa tranquilidade. Porque, à medida que vai crescendo, o adotado pode ter dificuldades em lidar com situações e circunstâncias das quais desconfia, das quais sente ou passa por sua ideia a possibilidade de ser rejeitado ou abandonado novamente. Inconscientemente, cria-se um medo de ser rejeitado, posto de lado como foi quando nasceu. Desperta nele grande tristeza, que pode se transformar em estado depressivo ou de ansiedade, com raiva extrema, explosões de sentimentos negativos, crise de pânico, etc. Qualquer situação considerada de risco o abala. Ele não suporta a ideia de ser abandonado pela nova família, por amigos, colocado de lado pelos colegas da escola ou do trabalho. Sempre desconfia de